Hoje nós vamos ler o capítulo 11 de João. Para você que tá aí, abre a sua Bíblia em João, capítulo 11, amém? Oi, chat, já dei oi para vocês. Versículo 1 diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Começando nossa leitura de João 11. E esse capítulo é um capítulo incrível, um capítulo muito lindo. E é o capítulo onde Jesus vai fazer mais um milagre, e dessa vez não é um milagre de cura ou enfim. Jesus vai fazer um milagre de ressurreição. Ele vai ressuscitar uma pessoa. Isso era algo muito novo e que com certeza vai chocar muito os fariseus e todo o pessoal de lá. E esse milagre, essa história, ela é a gota d'água, sabe? Ela é tipo assim, o copo tá se enchendo, ela é a última gota que transborda o copo para que os fariseus, eles tomem, sabe? Eles já tinham muita raiva de Jesus, mas para que eles tomem a decisão final de precisamos prender e matar este homem. Precisamos prender este homem. Foi a gota d'água ali para tudo. Então, enfim, já sabem que tem muita coisa aí para acontecer. É bom lembrar que o livro de João, o Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João, era João ali escrevendo, né, o Evangelho segundo a visão dele, segundo o que ele lembrava, o que ele viveu, para a igreja. Então ele estava escrevendo ali, entendeu? Por isso que às vezes tem bastante coisas que são detalhadas, outras que lembram algumas histórias que já aconteceram ou que ainda vão acontecer, porque ele estava escrevendo ali para a igreja. Então, quando ele explica aqui quem era Maria, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Essa história nós ainda vamos ler no capítulo 12, que essa história aconteceu depois, ainda vamos ler no capítulo 12 essa história. Mas ele já tá explicando ali porque já aconteceu tudo, ele só tá contando a história pro povo. Então ele tá explicando quem era pra igreja entender quem era essa Maria, entendeu? Então assim, só porque às vezes vocês pensam que já passou, essa história nem aconteceu, a gente nem leu essa história, a gente ainda vai ler sobre ela. Mas como na mente de João já tinha acontecido tudo, ele só estava explicando quem que era essa Maria, tá bom? Só para explicar para vocês. Enfim, começa dizendo, né, que tinha um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, irmão de Marta e Maria, que já eram ali um pessoalzinho próximo de Jesus, eram amigos de Jesus. Tá escrito aqui que Jesus amava, aquele a quem amas está doente. Então Jesus amava aquela família, amava Marta, Maria e Lázaro. E aí, Lázaro fica doente. Lázaro tá ali doente. E Maria, né? Maria, ela pede, as irmãs de Lázaro mandaram avisar para Jesus. Jesus, o seu amigo tá doente. Mandaram avisar por quê? Porque eles eram amigos de Jesus, eles sabiam quem era Jesus. E sabia que se Lázaro tá doente, quem pode curar ele é Jesus. Então vamos avisar para ele que ele vai vir logo, porque ele é amigo de Lázaro, é nosso amigo. Então ele vai vir logo e vai resolver nosso problema, nossa situação e tudo sob controle. Então mandaram avisar, Jesus, quem tu amas lá, Lázaro, tá ruinzinho, tá doente. Ao ouvir isso, versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quando a gente lê isso, a gente pensa, se Jesus amava tanto Lázaro e Marta e Maria, por que ele não foi correndo, sabe? Para curar Lázaro, para impedir que ele morresse? E aí a gente sobe os versículos e entende que tudo era para a glória de Deus. Jesus não queria fazer só mais um milagre de cura. Ele não queria só chegar e curar Lázaro. Aí eu até me lembrei enquanto eu tava lendo daquele louvor, eu vou chegar depois, só pra impressionar, lembra?
Jesus, ele queria impressionar. Ele queria fazer algo muito maior. E é muito lindo que João ele escreve isso e deixa claro de que Jesus amava aqueles 3. E é por amar aqueles 3 que ele queria fazer algo surpreendente. Entende? Ele não queria só fazer algo que as pessoas já estavam acostumadas a ver ele fazer. Ele queria surpreender por amar eles. Então é muito bom a gente entender isso. Jesus não foi de imediato porque ele tinha algo muito maior para fazer. Ele tinha algo muito maior para glorificar o nome de Deus. Então vamos continuar. Ele ficou mais 2 dias onde ele estava, ele não foi ao encontro de Lázaro lá. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Aí os discípulos disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Os judeus, os fariseus estavam loucos, malucos atrás de Jesus, queriam apedrejar ele, queriam matar ele. E aí, Jesus, ele vai e fala com os discípulos dele: olha, nós vamos voltar pra Judéia. E aí eles ficam: mestre, como assim voltar pra Judéia? A gente tá com o Senhor também, se eles te apedrejarem, vão apedrejar nós também. Não vai ficar bom isso aí, entendeu? Como é que a gente vai voltar pra lá? E aí Jesus diz pra eles o seguinte, versículo 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Esses versículos aqui do 9 ao 10, né, 9 e 10, eles me deram ali uma coisinha na cabeça que eu demorei um pouquinho para entender. E eu fiquei sabendo que tem vários entendimentos. Mas eu vou dizer o que coube aqui, o que fez sentido para mim. Eu espero que faça sentido para vocês. Mas como eu sempre digo, se vocês quiserem dar uma aprofundada mais, pesquisar mais a fundo, fique à vontade. Se aí, enquanto você leu, Deus falou outra coisa ao seu coração, pode falar conosco aqui também. Enfim, Jesus disse que o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Aqui no caso, os discípulos tinham acabado de falar com Jesus que os judeus iam apedrejar ele novamente se ele voltasse para a Judéia. Aí o que me faz ali entender, o que também eu vi que algumas pessoas entenderam isso também, é de que Jesus estava dizendo que ele ainda estava na vontade de Deus, sabe? Então, tipo assim, lembra que os judeus já tentaram prender Jesus antes e eles não conseguiam, mesmo querendo, eles não conseguiam porque ainda não era o tempo? Então, basicamente, Jesus estava falando aqui, ó, enquanto eu tô debaixo da vontade de Deus, enquanto ainda não é o tempo, eles podem tentar apedrejar, eles podem tentar fazer o que eles quiserem, eles não vão conseguir porque ainda não é o tempo. Então, não se preocupem. Enquanto eu tô aqui na luz de dia, entendeu? Eu tô aqui, ó. Enquanto Jesus ainda não diz, não dá o ponto final de agora eles podem fazer o que eles quiserem, não se preocupem, tá? A gente vai, não vão apedrejar a gente, vamos seguir e vai dar tudo certo. Era basicamente isso que Jesus estava falando, que ele estava ali, que eles não precisavam temer, não precisavam se preocupar, porque ele estava debaixo da luz, ele estava andando na luz, então ele não iria tropeçar, nenhum deles também iriam tropeçar. Continuando a nossa leitura. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Então assim, gente, Jesus estava calmo, sereno e tranquilo, né? Ó, nosso amigo Lázaro tá dormindo, mas eu vou lá, vou acordar ele e tá tudo sob controle. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, enfim, Jesus falou ali, entre linhas ali, né? Ó, Lázaro morreu, Lázaro adormeceu, mas eu vou lá acordar ele. Aí os discípulos falaram: ó, Senhor, se ele dormiu, deixa ele lá, ele vai acordar daqui a pouco ele acorda. E aí Jesus vai ter que esclarecer para os discípulos, que é uma coisa muito bonita também que a gente já falou que pros filhos, pros discípulos, Jesus ele fazia essa questão de esclarecer algumas coisas, sabe? Já pros fariseus, para aqueles povos, ele deixava eles sem entender mesmo. Já pros discípulos ele explicava. Então ele deixa claro ali, ele fala: ó, Lázaro morreu, gente. É isso que eu tô dizendo para vocês, Lázaro morreu. Mas a gente vai até lá e eu tô feliz que isso aconteceu com ele e eu não estava lá. Por quê? Porque isso vai permitir que vocês vejam uma coisa muito maior que vai acontecer.
sabe? Isso vai fazer com que vocês vejam algo surpreendente que vai acontecer. E eu estou feliz porque isso vai fazer com que vocês creiam mais em mim. Que vocês creiam mais que eu sou Deus. E aí agora, no versículo 14. Não. Versículo 16. Uma coisa também que é bom dizer, quando Jesus ele fala isso para os discípulos, né? Eu tô feliz por eu não estar lá e vocês vão ver coisas maiores. E vocês vão crer, né, no caso. Uma coisa que eu anotei aqui, inclusive, ele sabia o propósito por trás daquilo. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que são péssimas, são horríveis, nos deixa abalados demais, sabe? Nos deixa tristes. E a gente não entende, a gente não compreende, a gente questiona. Mas Deus, ele sempre sabe o propósito para tudo que tá acontecendo. Então, por mais que ali aconteceu tudo o que aconteceu, era uma história muito triste. Lázaro, o amigo de Jesus, tinha morrido. Mas Jesus sabia, e Jesus não tinha chegado a tempo. Mas Jesus sabia o propósito dele não ter chegado a tempo. Ele sabia, e ele tinha um propósito por trás daquilo. Então, às vezes você tá achando que Jesus não chegou a tempo pra fazer algo na sua vida, pra acontecer algo, enfim. Você acha que Jesus chegou a tempo, mas ele tem um propósito. É isso, Léo, exatamente isso que eu ia falar agora. Jesus não chegou no seu tempo, mas ele chega no tempo certo. Porque é o tempo dele é o certo. Porque ele conhece tudo e ele sabe o que vai fazer. Os discípulos ali não sabiam, na cabeça deles, Jesus ia voltar lá pra morrer, pra ser apedrejado. Jesus ia voltar lá pra quê? Se o homem já tinha morrido, 4 dias já morto, não fazia sentido nenhum. Mas Jesus sabia o propósito que tinha aquilo, porque ele conhece. Então assim, você não entende porque você não conhece. E tá tudo bem às vezes a gente não entender, a gente só não pode questionar. Não entender faz parte porque a gente é ser humano, a gente é limitado demais. Mas precisamos saber que Jesus conhece, Jesus tem um propósito. Precisamos ter isso na nossa mente. Jesus tem um propósito. Eu não entendo, mas Jesus tem um propósito. E eu confio e acredito e entrego todas as minhas forças em Deus porque eu acredito no propósito dele. Vamos lá, peraí. Versículo 17 agora. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Então assim, Jesus estava chegando ainda, ele não tinha nem chegado ainda no local, e Marta já ouviu que ele estava chegando, e ela já foi em direção a ele, e Maria ficou em casa ainda, e ela foi em direção a Jesus para ver ele. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Marta tinha acabado de perder o irmão dela. E ela e Maria já tinham mandado avisar Jesus, então elas já tinham esperança de que Jesus ia aparecer. Mas Jesus não tinha aparecido no tempo que elas queriam. E ela vai de encontro a Jesus, ela poderia ter brigado com Jesus, sabe? Falado, por que você não veio e não sei o quê. Mas ela sabia quem ele era e confiava nele. Então ela diz, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido, porque o Senhor ia curar ele. E eu sei disso, que o Senhor ia curar ele. Ele morreu agora. Mas eu sei que mesmo ele estando morto, mesmo pra mim, parecendo que já acabou, que não tem mais esperança, eu sei que Deus vai te dar tudo o que o Senhor pedir. Eu sei que você vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que, mas eu sei que alguma coisa vai ser feita. E eu acredito nisso. E quando eu li, eu lembrei lá de Maria, mãe de Jesus, lembra? Na festa que ela fala com Jesus, ela fala pros povo lá que trabalhava, né, pra eles seguirem tudo que Jesus ia falar, na festa de que ele transformou a água em vinho. Que era pra seguir o que Jesus ia falar, porque, enfim, era só pra acreditar no que ele falasse. E foi o que a gente até falou sobre isso, que Maria não sabia o que Jesus ia fazer, mas ela sabia que algo ele ia fazer. Aqui, Marta também não sabia o que Jesus ia fazer, porque nunca tinha ressuscitado ninguém. Ninguém nunca tinha visto alguém ressuscitar. Ela não fazia nem ideia de que era isso que Jesus ia fazer, mas ela sabia que alguma coisa ele ia fazer, entendeu?
Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Glória a Deus. É isso. E ela confiou ali em Deus. Ela acreditou de que algo ele faria. 23. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Tá vendo? Ela não tinha noção. Ela não estava ali pedindo: Senhor, ressuscita meu irmão. Não, ela queria que ele fizesse algo. Que ela sabia que ele faria algo, que ele não foi lá à toa, ele faria algo. Só que ela não fazia ideia de que ele ia ressuscitar o irmão dela. Ela tava achando que ela falou: eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, eu sei, Deus. E aí Jesus disse pra ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Imagina Jesus falando isso pra ela, ela ali, né, com a alma batida, o coração angustiado, e Jesus diz isso pra ela: eu sou a ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí pergunta pra ela: você crê em mim? Aí ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela disse: eu creio no Senhor. Eu acredito em tudo que o Senhor disser, eu creio. E aí no versículo 27, versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta saiu. Os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Versículo 35, diz que Jesus chorou. Quando a gente volta os versículos, a gente vê que quando Marta vai conversar primeiro com Jesus, Jesus conversa com ela ali, ela conversa com Jesus, ele fala pra ela e tudo mais. Só que a abordagem de que Marta teve é diferente da abordagem de Maria, porque quando Maria ela vê Jesus, ela se prostra. Ela se prostra diante de Jesus e diz: Senhor. Ela diz ali da alma dela, sabe? Diz que ela estava chorando ali. Ela fala: ô Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ela se humilha ali para Jesus, sabe? E isso mostra para todos ali a parte humana de Cristo. Quando ele vê Marta chorando, a Bíblia diz que ele, como é que tá falando aqui? Ele agitou-se no espírito e perturbou-se. Sabe, o choro ali de Maria, a forma como ela parou Jesus, a forma como ela se prostrou, aquilo fez com que Jesus se agitasse e ele chorou. Isso é muito lindo, gente, é muito lindo. É muito lindo como o choro de uma pecadora, de uma pessoa comum, como eu, como você, comoveu Jesus, sabe? Comoveu o Mestre ali. O nosso Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Quando a gente se prostra de todo o nosso coração, quando a gente se humilha, quando a gente diz: Senhor, era isso que eu queria que acontecesse, mas eu confio que o Senhor vai fazer. Eu tô aqui porque, igual ela provavelmente estava ali falando: Senhor, ela tava dizendo, mostrando pra ele a tristeza dela, sabe? Dizendo: Deus, eu tô triste, eu tô acabada aqui, olha o que aconteceu, meu irmão morreu. Ela tava ali se prostrando e mostrando a parte mais, sabe? Ela tava na intimidade ali com Jesus. E é isso que Jesus espera de nós, que a gente sejamos íntimos com ele. Que a gente chegue e fale: Senhor, tô acabado. Sabe, Deus, eu tô muito triste, aconteceu tal coisa que eu esperava que fosse acontecer de um jeito, mas aí aconteceu de outro, e eu tô sem esperança, eu tô sem saber o que fazer. E a gente chora, a gente se entrega mesmo e mostra ali pra Jesus que a gente só depende dele, só precisa dele pra nos confortar e nos acalmar.
isso mexeu, comoveu o coração de Jesus, sabe? Essa intimidade que ela mostrou ali ter com ele. A gente precisa ser mais assim também. Bem-aventurados que choram. Pois é. Mesmo na dor, ela buscou intimidade, buscou confiar. É isso, Léo. E é isso que Jesus espera de nós, sabe? A gente buscar essa intimidade, a gente ser transparente. Essa era a palavra que eu tava tentando lembrar. Ele quer essa transparência de nós, sabe? A gente chegar e falar, mestre, eu preciso de ajuda. Enfim, isso é muito lindo saber que Jesus se comoveu com isso. Que ele mostrou essa parte humana dele, porque a gente lê tanto sobre os milagres de Jesus, sobre que ele é Deus e glória a Deus, ele é Deus, Jesus é Deus. Mas quando ele veio, ele também se tornou humano, sabe? Então, ele também sentiu, ele também sentia. Então, é bom a gente ter, é bom João ter escrito essa parte nesse capítulo, para que a gente consiga enxergar isso, de que ele também sentiu, sabe? Versículo 38, 36. Então, os judeus disseram, veja como ele o amava. Até os judeus perceberam que Jesus amava aquele povo, porque viu ele chorando ali, né? Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Sempre tem alguns para duvidar, gente, isso aí é normal. Versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Profundamente comovido, olha. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Lembra lá no encontro dele com Marta, quando Marta vai até ele, ele diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Lembra que ele perguntou para ela lá se ela cria nele? E ela disse que acreditava nele. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo. Lá no 40 ele diz para ela, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Você acreditou. Então aqui você vai ver a glória de Deus agora. Olha que sobrenatural, gente. Uma conversa lá no começo que parece que não vai dar em nada. Lá na frente a gente entende que Jesus também tinha um propósito através dessa pergunta que ele fez para Marta. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Marta... Gente, imagina a reação de Marta e Maria ali. Não só delas, né, de todo o povo, mas delas que eram irmãs ali de Lázaro. Vendo Jesus fazendo aquilo. E a glória de Deus ali sendo vista por todos. E Jesus fazendo o milagre de ressuscitar alguém. Gente, glória a Deus, que coisa linda. Por mais que Jesus demore. Por mais que você ache que tá demorando demais e de que talvez não tenha mais jeito, já acabou, sabe? Não tem mais o que fazer, já morreu. Mas Jesus, ele chega e ele traz vida novamente. E aí ele mostra para todo mundo de que o nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é sobrenatural. E ele faz o que para muitos é impossível. Ele é capaz de fazer. Glória a Deus. Aleluia. Como eu falei para vocês, nós estamos chegando ali nos capítulos finais do ministério de Jesus. Porque este milagre foi assim uma gota d'água, sabe? E agora nesse momento a gente vai ver a raiva dos fariseus, a raiva do povo. Eles ficaram com muita raiva do que Jesus fez. O que mais uma vez me choca, sabe? Porque
Como que eles poderiam ficar com raiva de alguém que traz vida para quem morreu? Como, gente? Como que pode? São pessoas realmente cegas espiritualmente, sabe? Pessoas que não queriam mesmo abrir os olhos, porque isso é algo incrível, gente. Isso é algo surreal. Ninguém nunca tinha feito isso, mas Jesus chegou e fez. Como que as pessoas não conseguiam acreditar que ele era alguém enviado por Deus, sabe? É realmente porque eles estavam cegos espiritualmente. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então assim, gente, ó, eles só pensavam neles mesmos, entendeu? Olha, seriamente. Então, um deles, chamado Caifás, olha só, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. Oh, glória! Então ele já estava dizendo, sendo usado para dizer o que ia acontecer, que Jesus morreria por toda uma nação, por todos nós, por mim, por você que está aí assistindo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Olha só, gente. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá para a festa? Virá a festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Finalizamos o capítulo 11 para a glória de Deus. Como eu falei para vocês, o capítulo 11 ele finaliza com um ponto final ali, uma decisão dos judeus e dos fariseus de que iriam prender Jesus, de que iriam tirar-lhe a vida. Então eles já tinham ali decidido que era isso que ia acontecer. Veremos aí o que vai acontecer nos próximos episódios, nos próximos capítulos. A gente vê aí. Mas eu tenho coisas para falar ainda. Tenho coisas para falar com vocês. Vamos lá, gente. Essa história, ela é muito boa da gente imaginar como tava ali dentro, sabe? O que tava acontecendo ali com as pessoas. Como eu falei para vocês, era uma tristeza muito grande de Marta e Maria, né? Estavam perdendo um irmão, gente. O irmão delas tinha morrido. Elas estavam ali com certeza um pouco frustradas, muito tristes. Enfim, estavam acabadas, tadinhas. Só que mesmo em meio à dor, elas não deixaram de confiar em Deus. Mesmo ali, no desespero delas, na tristeza que elas estavam enfrentando, elas não deixaram de confiar totalmente em Jesus, de que Ele faria algo, de que Ele ia fazer algo acontecer. E aí eu lembrei, acho que do capítulo anterior, sem ser o capítulo anterior, capítulo 10, onde diz que as ovelhas, elas só ouvem a voz do pastor e de mais nenhum estranho. Enfim, mesmo em minha dor, elas confiaram em Deus ali, confiaram em Jesus. E eu falei com vocês, né, de que as ovelhas, elas escutam a voz apenas do pastor, não de estranhos. Estava falando sobre isso no capítulo 10. Quando eu percebi isso, de que mesmo em meio à dor ali, mesmo elas chorando, enfrentando uma luta horrenda, elas continuaram confiando em Deus, eu lembrei disso.
de que elas tamparam os ouvidos para a luta, tamparam os ouvidos para o problema que elas estavam enfrentando. Elas tamparam os ouvidos, sabe? Elas fecharam os olhos para aquilo e decidiram confiar em Deus. Que venhamos ser assim. Tampar os ouvidos para a voz de estranhos, para a voz do inimigo que quer nos desanimar, para as provações que querem nos fazer parar, sabe? Nos fazer desistir. Precisamos tampar os ouvidos e fechar os olhos para isso. Precisamos ouvir apenas a voz do nosso pastor, somente a voz do nosso pastor. Então fica aqui esse conselho para vocês. Marta e Maria decidiram confiar em Deus. Confie em Deus também, mesmo em meio à provação. E mesmo que pareça que é impossível, Ele vai fazer o impossível acontecer. Isso aqui nem é o que eu anotei ainda, tá? É só as anotações aqui da Bíblia. Outra coisa também que eu anotei é que não foi na hora que elas queriam, né? Mas foi na hora perfeita de Deus. A maioria dos processos que enfrentamos são para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que precisamos manter a fé mesmo sem saber o que Jesus vai fazer. Só creia que Ele vai fazer. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, nem o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que algo o Senhor vai fazer. Terceira coisa, devemos saber a maneira correta de abordar Jesus. Maria se prostrou e o mestre se comoveu. Jesus ainda é o mesmo e Ele ainda faz. Você só precisa se permitir ser usado por Ele.